Empresário voltou exausto no aniversário dos quadrigêmeos e sentiu o peito apertar ao ver a cena no gramado. Renan parou no meio do jardim. A faxineira estava sentada na toalha com seus 4 filhos em volta de um bolo aceso, rindo como se aquele fosse o dia mais importante das vidas deles. Renan sentiu o ar faltar nos pulmões enquanto observava aquela cena que parecia ter sido montada sem a permissão dele, sem o conhecimento dele, como se a vida tivesse continuado naquela mansão, enquanto ele estava fora quebrando a cabeça em reuniões intermináveis que não levavam a lugar nenhum. Beatriz estava sentada na toalha xadrez com os 4 meninos ao redor, todos vestidos com camisetas amarelas iguais, e ele precisou de alguns segundos para processar que aquelas crianças eram seus filhos, os quadrigêmeos que ele mal via acordados, porque sempre saía antes do sol nascer e voltava quando já estavam dormindo. O bolo de chocolate estava no centro com velas acesas, havia brigadeiros em um prato, sanduíches cortados em triângulos perfeitos, copos com suco de laranja, morangos frescos em uma tigela branca, e tudo aquilo tinha sido preparado por ela. A faxineira que ele pagava para manter a casa em ordem, não para cuidar dos filhos dele, não para fazer aniversários, não para criar memórias que deviam ser responsabilidade dele. Ele sentiu algo subir pela garganta, uma mistura de vergonha e gratidão que ele não sabia como processar, porque naquele momento ficou claro que alguém tinha feito pelos seus filhos o que ele não conseguiu fazer em meses de ausência. Os meninos estavam rindo, um deles bateu palmas, outro se inclinou para a frente tentando soprar as velas antes da hora, e Beatriz segurou a mão dele com delicadeza, falando baixo. "Calma, vamos esperar seus irmãos cantarem parabéns primeiro, tá bom?" O menino assentiu e voltou a sentar direitinho, ajeitando a camiseta amarela que estava um pouco torta. E Renan percebeu que aquele era o tipo de interação que ele deveria ter com os próprios filhos, mas que nunca teve tempo de construir. Ele deu um passo para frente sem perceber, atraído por aquela cena que ele nunca tinha visto na própria casa. E foi nesse movimento que pisou em um galho seco que estralou alto demais no silêncio daquela tarde ensolarada. Beatriz levantou o rosto na direção dele, os olhos arregalaram por um segundo e ela imediatamente começou a se levantar, limpando as mãos no avental branco que cobria o uniforme azul. Os meninos viraram a cabeça ao mesmo tempo. 4 pares de olhos claros, fixos nele, e Renan percebeu que eles demoraram para reconhecê-lo, como se ele fosse um estranho aparecendo no próprio jardim. Um dos garotos apontou para ele e sussurrou algo para o irmão ao lado. Mas nenhum deles correu na direção dele, nenhum gritou pai, nenhum demonstrou a empolgação que crianças daquela idade deveriam ter ao ver o pai chegando em casa depois de uma semana inteira fora. Beatriz se aproximou rapidamente, o rosto corado, as mãos nervosas ajeitando o cabelo preso em um coque baixo. "Senhor Renan, eu não sabia que o senhor ia chegar hoje. Desculpa. Eu deveria ter avisado antes de fazer isso. Mas os meninos estavam perguntando sobre o aniversário deles e ninguém tinha falado nada. Então, eu pensei que talvez fosse bom fazer alguma coisa pequena, só para eles não ficarem tristes." Ela parou, mordendo o lábio inferior, claramente esperando uma bronca que não veio. Renan balançou a cabeça tentando encontrar as palavras certas, mas tudo o que saiu da boca dele foi um som rouco e travado. "Não, você não precisa pedir desculpa. Eu que deveria estar aqui fazendo isso por eles." A voz dele saiu baixa, quase inaudível, e Beatriz deu um passo para trás, surpresa com a reação. Ela estava acostumada com o patrão que chegava dando ordens, que cobrava eficiência, que nunca olhava nos olhos dela quando falava. Mas aquele homem parado à sua frente parecia diferente, parecia quebrado por dentro de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Renan tentou se recompor. Passou a mão pelo rosto cansado, ajeitou a gravata que estava frouxa no pescoço, sentiu o peso da pasta que ainda segurava na mão esquerda,
uma pasta cheia de contratos e documentos que naquele momento pareciam completamente irrelevantes. Quantos anos eles estão fazendo? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar, e o silêncio que se seguiu foi tão pesado que ele sentiu vontade de desaparecer dali. Beatriz abriu a boca, fechou, abriu de novo. E quando finalmente respondeu, a voz dela estava mais suave do que antes. 5 anos, senhor. A resposta veio em um tom neutro, mas Renan conseguiu perceber o julgamento escondido por trás daquelas palavras. Ele não sabia quantos anos os próprios filhos estavam fazendo. Ele não sabia porque não estava presente, porque nos últimos meses a empresa tinha consumido cada segundo do tempo dele, porque ele tinha se convencido de que trabalhar mais era a forma de dar uma vida melhor para eles. Mas ali, naquele jardim, diante daquela mulher que cuidava dos filhos dele com mais carinho do que ele jamais demonstrou, Renan entendeu que tinha perdido algo que não podia ser recuperado com dinheiro ou promessas vazias. Ele olhou para os meninos novamente, tentou gravar cada detalhe daqueles rostos que ele mal conhecia. O que estava mais à esquerda tinha uma mancha de chocolate no canto da boca. O cabelo loiro caía sobre a testa suada. O do meio segurava um copinho de suco com as 2 mãos como se aquilo fosse um tesouro. O terceiro ajeitava os brigadeiros no prato como se estivesse organizando um exército de doces, a língua para fora em concentração. E o último, o menor de todos, olhava diretamente para ele com uma expressão séria demais para uma criança de 5 anos, como se estivesse tentando entender quem era aquele homem de terno parado no meio do jardim. Renan deu mais um passo em direção à toalha, largou a pasta no chão sem se importar com os documentos lá dentro e, dessa vez, Beatriz não tentou impedi-lo, apenas o observou com aquele olhar que misturava preocupação e curiosidade. "Posso ficar?" A pergunta saiu tão baixo que ele não tinha certeza se ela tinha ouvido, mas a resposta veio rápida. "Claro, senhor. É o aniversário dos seus filhos. O senhor tem todo o direito de estar aqui." Havia algo no tom dela, uma mistura de alívio e tristeza, como se ela estivesse feliz que ele finalmente estava ali, mas também consciente de que aquilo deveria ter acontecido muito antes, que aquele não deveria ser um momento excepcional, mas sim parte da rotina dele. Renan se aproximou devagar, como se estivesse com medo de assustar as crianças, e se agachou ao lado da toalha, mantendo uma distância respeitosa, sentindo a grama úmida através do tecido da calça do terno, que custou mais do que ele gostaria de admitir. Os meninos olharam para ele, depois para Beatriz, depois de volta para ele, esperando alguma orientação sobre como agir diante daquela situação incomum. Foi o menor que quebrou o silêncio, a voz fina e hesitante. "Você é o papai?" Renan sentiu algo se partir dentro dele ao ouvir aquela pergunta, porque ela deixava claro que os próprios filhos não tinham certeza de quem ele era, que a ausência dele tinha sido tão grande que virou incerteza nos olhos das crianças. Ele assentiu, tentou sorrir, mas sabia que a expressão no rosto dele estava longe de ser convincente. Eu sou o papai de vocês." As palavras saíram estranhas, como se ele estivesse se apresentando pela primeira vez, e de certa forma era exatamente isso que estava acontecendo naquele momento. O menino olhou para os irmãos, trocou olhares silenciosos que só irmãos conseguem trocar, depois de volta para Renan, processando a informação com a seriedade de quem estava tentando entender algo complexo demais para a idade. "A tia Bia disse que você estava trabalhando muito longe, por isso não vinha ver a gente." Renan virou o rosto para Beatriz, que desviou o olhar rapidamente, as bochechas ainda mais coradas do que antes. Ela tinha protegido ele, tinha inventado desculpas para justificar a ausência dele, tinha criado uma narrativa que não o transformava em vilão aos olhos das crianças. E aquilo doeu mais do que qualquer acusação direta, porque mostrava que ela era a melhor pessoa do que ele merecia ter por perto. Ele respirou fundo, voltou a olhar para os meninos, decidido a ser honesto pela primeira vez em muito tempo.
É verdade. Eu estava trabalhando, mas eu errei em ficar tanto tempo fora. Eu deveria ter estado aqui com vocês todos os dias, vendo vocês acordarem, brincarem, crescerem. Um dos meninos inclinou a cabeça para o lado, curioso, os olhos brilhando com aquela inocência que só crianças têm. Você vai cantar parabéns com a gente? Renan assentiu. E dessa vez, o sorriso que apareceu no rosto dele era genuíno, carregado de um alívio que ele não sabia que precisava, como se aquele convite simples fosse a absolvição que ele não merecia, mas desejava desesperadamente. Vou se vocês deixarem. Vocês. Os 4 meninos trocaram olhares entre si, consultando uns aos outros em silêncio. Pequenas expressões que Renan não conseguia decifrar, mas que mostravam uma cumplicidade que ele não fazia parte, até que o que estava no meio deu de ombros com uma naturalidade adorável. Tá bom, mas você tem que cantar alto. A tia Bia disse que cantar baixo não vale, tem que ser forte para o desejo funcionar. E Renan soltou uma risada curta, surpreendida pela sinceridade brutal da criança. E Beatriz cobriu a boca tentando esconder o próprio sorriso envergonhado. Prometo que vou cantar alto, bem alto, o mais alto que eu conseguir. Ele se sentou na grama ao lado da toalha, tirou o paletó do terno e o colocou ao lado, sobre a pasta esquecida, afrouxou ainda mais a gravata até ela ficar pendurada no pescoço, arregaçou as mangas da camisa branca que já estava amassada da viagem e, pela primeira vez em meses, sentiu que estava exatamente onde deveria estar, que aquele era o lugar mais importante do mundo naquele momento. Beatriz se ajoelhou do outro lado do bolo, olhou para ele com uma expressão que era difícil de decifrar, uma mistura de esperança e cautela, como se estivesse torcendo para que aquele momento fosse real e não apenas mais uma promessa vazia, e fez um sinal para os meninos com a cabeça. Vamos lá então, todo mundo junto, bem forte como a gente combinou. Ela começou a cantar parabéns, a voz suave e afinada, preenchendo o ar da tarde que já começava a esfriar com a aproximação da noite. E os meninos entraram em seguida, batendo palmas fora do ritmo, rindo uns dos outros quando alguém errava a letra ou pulava uma palavra. E Renan tentou acompanhar, mas a voz dele falhou no meio da primeira estrofe porque ele finalmente entendeu o tamanho do buraco que tinha cavado entre ele e aquelas crianças nos últimos meses, porque percebeu que aquele deveria ser um momento comum, rotineiro, mas tinha se tornado excepcional pela ausência dele. Quando a música terminou, os meninos sopraram as velas ao mesmo tempo, alguns com mais força do que outros, cuspindo um pouco sem querer, rindo alto demais, batendo palmas e comemorando como se tivessem conquistado algo grandioso, e Beatriz começou a cortar o bolo com cuidado, enquanto eles discutiam animadamente sobre quem ia pegar o pedaço maior, quem queria mais brigadeiro, quem preferia o suco mais cheio, pequenas disputas infantis que eram ao mesmo tempo banais e preciosas. Renan observou tudo em silêncio, tentando absorver cada segundo daquele momento que ele sabia que não merecia, cada risada aguda, cada gesto desajeitado, cada palavra trocada entre eles, gravando tudo na memória como se fosse a coisa mais importante que ele já tinha testemunhado. E foi quando Beatriz estendeu um prato com um pedaço generoso de bolo na direção dele, o guardanapo dobrado embaixo, que ele percebeu que estava chorando. Ele limpou o rosto rapidamente, envergonhado. Passou a mão pelos olhos, tentando disfarçar, aceitou o prato e murmurou um obrigado, que soou mais como um pedido de desculpas do que como agradecimento. Beatriz se sentou de volta ao lado dos meninos. Ajudou o menor a segurar o prato sem derrubar. Limpou a boca de outro que já estava lambuzado de chocolate até o nariz. Ajeitou a camiseta do terceiro que tinha se sujado de suco e olhou para Renan com uma expressão que era ao mesmo tempo gentil e firme. Eles precisam do Senhor aqui. Não do dinheiro que o Senhor ganha trabalhando longe. Eles precisam que o Senhor esteja presente na vida deles, que conheça eles de verdade, que saiba o que eles gostam, do que têm medo,
O que os faz felizes. Renan assentiu.